Eu nunca tinha ouvido falar dessa doença. Pra mim foi uma. É como se tivesse cavado um buraco dentro e eu tivesse entrado, assim, sabe? Foi uma surpresa, porque era um mundo totalmente diferente do que eu imaginava, algo que eu nunca imaginei que existisse. E a aceitação para mim foi um processo difícil, assim. Eu me lembro que o tempo de internação, quando o Léo nasceu, eu não falava com os meus amigos o que ele tinha, assim, sabe? O tempo de investigação, enquanto ele estava internado, sem respirar, e a gente investigando a doença, eu tinha vergonha de falar sobre a doença, porque se você coloca um Google e põe neurofibromatose tipo 1, vem os casos mais difíceis de se ver possível, assim, chega a ser chocante a deformidade que a doença traz. Então eu não conseguia falar sobre a doença, porque eu tinha medo que as pessoas olhassem aquilo e achassem que meu filho ia se transformar em um monstro, ia se deformar todo. Então foi um processo muito doloroso para mim aceitar o diagnóstico. Eu não posso ser hipócrita, foi um processo. E o Léo foi uma gravidez super planejada, assim. Eu tenho um filho de 17, ele, depois de 10 anos, eu planejei ter um outro filho. Então foi uma gravidez planejada, desejada e eu me preparei para isso. E eu costumo dizer que eu dormi com uma vida e acordei com outra, porque ele veio com esse diagnóstico, a gente demorou para descobrir, ele foi internado por diversas vezes, passou por vários médicos e nenhum dos médicos conseguia descobrir o que ele tinha. Ele tinha muito problema respiratório, não conseguia respirar, não conseguia se alimentar. E a investigação foi demorada, porque os médicos não conhecem muito sobre a doença, não é uma doença rara, não se fala muito sobre isso, né? Então a gente demorou para chegar no diagnóstico e essa caminhada até o diagnóstico foi um processo muito dolorido, assim, porque eu me mudava não me mudava, eu me transferia de cidades, viajava com o Neutral customizado para poder ir para médicos que eu ouvi falar, alguém disse que tinha conhecimento ou tinha um paciente com a mesma patologia, porque eu queria me sentir segura diante do tratamento e das escolhas que eu iria fazer para ele dali para frente, tá? Então, foi um processo muito difícil de aceitação, de paciência, e essa doença, eu costumo dizer que é a doença que testa a paciência pra gente, porque é uma patologia sem muito prognóstico, você não sabe, não tem muita resposta, você não sabe o que fazer, você não sabe como prevenir, é uma caixinha de surpresa. Então eu costumo dizer que a neurofibromatose é uma caixinha de surpresa, e realmente é, porque eu me lembro tratando o Léo de uma doença, de um problema, chegava no hospital e descobria assim um outro. Então o Léo é uma caixinha de surpresa, sempre foi. E tratar outras consequências que a neurofibromatose trazia pra gente, era desafiador, né? Então é uma doença que requer a gente ter muita paciência. Mas com o tempo eu fui aprendendo a lidar, eu fui estudando, fui investigando, conhecendo outros portadores da doença e aceitando o meu filho do jeito que ele veio e tentando descobrir as melhores formas de ajudar ele a ter uma vida com mais qualidade. E para mim o diferencial hoje, o que faz total sentido, é a rede de apoio. E essa minha rede de apoio eu consegui com a minha médica, né? Quando eu encontrei uma médica de confiança, que eu vi que entendia da doença, já tinha alguns pacientes. Aliás, já tinha uma carreira extensa com pacientes com essa doença, pacientes até adulto que ela me apresentou, eu me senti confiante. Então, essa rede foi muito importante para mim, criar essa confiança com a minha médica, né? Hoje o Léo trata com a doutora Viviane Sonagro, que é o oncologista dele. E também para mim faz muito sentido hoje ser rede de apoio das outras mães. Eu sempre falo para elas que eu já estive nesse mesmo lugar. Léo, vem cá, que eu já estive nesse mesmo lugar, eu sei como é. E eu tento sempre buscar apoio, porque o Léo, ele é um caso bem raro. Vem, Léo, vem cá. O Léo, ele foi um caso bem raro. Opa! Ele
já passou por 25 cirurgias, ele nasceu com tumor que impedia ele de respirar. Então, assim, as notícias eram as piores possíveis, assim, ai, não vai andar, não vai falar, não vai isso, não vai aquilo. E aos poucos a gente foi superando tudo, o Léo traqueostomizou também bebezinho, e a gente foi aprendendo a viver, né, filho? Com todas as dificuldades que você tem. Hoje você é um menino o quê? Você é feliz ou é triste? Feliz, né? Você acha que você pode fazer tudo o que você quiser? Tudo, né? Então, qual que é o lema aqui de casa? Treinar, treinar. Até dominar. Ah, muito bem. Então, eu tento trazer ele para uma vida mais perto do normal possível, mesmo com todas os problemas que impede ele. Eu tento levar com uma leveza, né? Eu acho que Peraí, filha, levar com leveza. E essa é a mensagem que eu deixo para as pessoas hoje, né? Para o mundo. Que a neurofibromatose não é contagiante, é uma doença que não pega ao pegar, ao respirar, é uma doença genética, né, traz um gene, então não vai pegar. Então, assim, não tenha preconceito, aprenda a olhar com mais empatia, né, ser mais empático ao seu próximo. A gente nunca sabe o que aquela pessoa passou, o Léo já passou por muitas, e a empatia, eu acho que é o grande diferencial que a gente tem para viver num mundo com maior inclusão, ser melhores seres humanos e aceitar melhor as pessoas que têm alguma necessidade especial e uma doença rara.